Bom, nosso trabalho consiste em apresentar para vocês a obesidade, que está dentro do tema das DANDs estudada nesse trimestre. Então, a obesidade é uma doença caracterizada pelo excessivo acúmulo de gordura corporal e normalmente está associada a problemas de saúde, comprometendo ainda mais o estado das pessoas. A obesidade é um fator de risco para várias doenças. Ah, e ela também pode ser avaliada através do cálculo de índice de massa corporal, o IMC, que é um método de Adolf Quetelet, que consiste em dividir o peso do indivíduo em quilogramas pelo quadrado de sua altura, em metros. A unidade de medida é quilograma sobre metros ao quadrado. A obesidade também pode ser classificada da seguinte forma: menos de 18,5 é abaixo do peso, 18,6 a 24,9 é peso normal, 25 a 29,9 é sobrepeso, pré-obesidade. De 30 a 34,9 é obesidade grau 1, de 35 a 39,9 é obesidade grau 2 e mais de 39,9 e acima de 40 no caso, é obesidade grau 3. Existem três tipos de obesidade: a homogênea, a androide e a ginecoide. Obesidade desomogênea é aquela que a gordura está depositada de forma homogênea, tanto em metros superiores ou interiores, quanto na região abdominal. Então, tipo, tá falando que essa obesidade, ela tá. A gente consegue ver mais ela na região do nosso abdômen. As gordurinhas do lado, os pneuzinhos, no caso. Ahn, Obesidade androide. É a obesidade em formato de maçã, mais característica do sexo masculino ou mulheres após da menopausa. E nesse caso há um acúmulo de gordura na região abdominal e torácica, aumentando os de riscos cardiovasculares, que é do coração. Existe também a obesidade ginecoide, que é a obesidade em formato de pera, mais, mais características no sexo feminino. E nesse caso há um acúmulo de gordura na região inferior do corpo, eh, se concentrando nas nádegas, quadris e coxa. Está associada a maior prevalência de artrose e varizes. Tipo, que é a região da gordura ali, como fala, nas nádegas, na bunda, pernas grandes, coxas grandes, quadril bem grande também. E aí depois uma cintura mais fina e um abdômen mais fino. Ah, no caso de obesidade, a gente tem vários tratamentos. Ah, Como eu falei, existem diversos tipos de tratamentos para combater a obesidade. Mas o melhor e mais saudável tratamento é através de dietas regulares e atividades físicas. Entretanto, há pessoas que preferem combater essa doença a partir de medicamentos que reduzem o apetite e a compulsão alimentar, que são que podem ser remédios manipulados, mas tipo, se alguém mandar fazer ou já é genérico mesmo. Ah, Atividade física como tratamento é mais indicada para combater a obesidade e a aeróbica. Como a gente faz isso? E como é? É a atividade física que provoca a oxigenação das células musculares e, e elevado gasto calórico, sendo por esse motivo um dos exercícios mais recomendados para quem deseja perder peso. Entre essas práticas estão a caminhada, dança, corrida, ciclismo e entre outros. Benefício da atividade física, no caso de obesidade. A atividade física não está ligada apenas a uma prática de esporte. Atividades cotidianas como limpar a casa, passear com o cachorro ou caminhar para o trabalho também são formas de sair do sedentarismo.
Os benefícios desses e outros exercícios são inúmeros. Vou citar alguns aqui agora. A melhora da circulação do sangue, menor risco de doenças do coração, a redução e a atividade física ela reduz e controla as diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz os riscos de pressão alta, mantém ossos, articulações e músculos saudáveis e promove bem-estar físico e mental. Um estudo publicado no jornal, na Associação Médica Americana, mostra qual o tempo mínimo que a pessoa que querem, ser saudáveis devem se exercitar. São necessários, mais ou menos, 15 minutos de atividade física diária, moderada, para reduzir o risco de morte prematura. Segundo o estudo publicado no jornal Associação Médica Americana, os números indicados pelos pesquisadores é a metade de 30 minutos diários, recomendado pela Organização Municipal da Saúde, a OMS, para pessoas entre 18 e 64 anos. Se a pessoa preferir correr, ela precisa de pelo menos tempo ainda, de 5 a 10 minutos por dia. De acordo com a pesquisa, a corrida está associada à redução de riscos de morte por doenças cardíacas para atividade física pesada, doses baixas relacionadas a grandes benefícios. Escrevem os autores no estudo pelo site TechElsider. Segundo os pesquisadores, se uma pessoa se exercitar mais de 100 minutos por dia, por dia ou fazer atividades pesadas por mais de 12,5 horas por semana, a saúde não sofrerá efeitos relevantes. O primeiro passo para tratar a obesidade deve ser sempre o controle do consumo de calorias, calculando de acordo com a alimentação habitual e com a quantidade de peso que se deseja perder, de preferência com uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, fibras e água, conforme a orientação dada pelo nutricionista. O cardápio saudável varia de idade para idade, com quantidade de produtos diferentes. Crianças com menos de 3 anos devem tomar, numa alimentação saudável, para ter uma alimentação saudável no dia a dia. Café da manhã, bem leve, tomando leite moderado ou mamadeira. No almoço, algumas legumes, amassado, nunca batido no liquidificador. Arroz com carne ou peixe, gema de ovo ou massas. Uma fruta ou gelatina de sobremesa. O lanche da tarde, fruta com cereais ou suco. O jantar, o mesmo que o almoço. E antes de dormir, um leite materno ou mamadeira. Para crianças acima de 3 anos e adolescentes. No café da manhã, uma coisa mais pesada, o leite, suco, iogurte, torrada, pão de queijo, requeijão, alguma coisa assim. Já no almoço, arroz, legumes, feijão, ou lentilha, saladas variadas, peixes, carne, frutas e de sobremesa gelatina ou frutas, no caso. O lanche da tarde, suco, vitaminas, iogurte, barrinha de cereal, biscoito, de preferência sem recheio. E para o jantar, o mesmo que o almoço, ou sopas de legumes. A quantidade de água é muito importante nesse processo, pois para um corpo mais saudável é preciso a gente ter uma hidratação elaborada. E ela é variada também. Como eu falei sobre a quantidade de água, é necessária para a gente equilibrar a hidratação do nosso corpo, né? Varia diante do peso da pessoa.
Uma pessoa de 100 quilos precisa tomar muito mais água que uma pessoa com 50 quilos. Para uma dieta balanceada, devemos ter primeiramente uma quantidade certa de refeições por dia. Nessas alimentações é indicado comer verduras, legumes, frutas e carnes não muito gordas, como o frango. Ao contrário dos alimentos que ajudam numa dieta saudável, existem outros que prejudicam nossa saúde, e assim aumentando os riscos de obesidade. Sem dúvida, os maiores vilões do ganho de peso são a farinha refinada, a branca, e o açúcar refinado. Esses componentes estão presentes em doces, tortas, refrigerantes, pão branco, salgados, batata frita, purê, arroz, pizza, macarrão, biscoito e entre outros. A farinha branca e o açúcar trazem risco de obesidade, compulsão alimentar, diabetes e doenças crônicas, prejudicando também o funcionamento do intestino. Essas substâncias carregam todos esses riscos, pois são pobres em nutrientes e possuem alto índice glicêmico, aumentando a taxa de glicose no sangue. Junto com esses alimentos que não ajudam numa dieta saudável, que prejudicam, vêm os vilões emocionais, como ansiedade, estresse, autossabotagem, falta de controle de impulso. Para enfrentá-los e entender como esses fatores influenciam no seu comportamento no seu corpo, conte com a ajuda de profissionais capacitados e principalmente uma boa dieta, a rotina de exercício físico. E também, junto com esses vilões, os alimentos industrializados também prejudicam a nossa saúde. O que são eles? Os alimentos industrializados são produzidos por indústrias de grande porte, envolvendo várias etapas, técnicas e adição de ingredientes durante a fabricação desses alimentos, como açúcares, sal, óleo, gordura, ingredientes de uso exclusivo das grandes indústrias, como conservantes, corantes e entre outros aditivos químicos, que têm como funções realçar a cor, sabor, aroma, textura ou estender o prazo de validade. A alimentação é constituída em vários tipos de alimentos, seja ela in natura, minimamente processados ou ainda ultraprocessados. O Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 aconselha que a alimentação seja feita por mais alimentos in natura e minimamente processados, por serem mais saudáveis do que os outros tipos de alimentos, como vamos ver. Alimentos in natura e minimamente processados. Os alimentos in natura é o alimento na sua forma natural, ou seja, sem passar por nenhum processamento depois de colhidos ou retirados da natureza. Exemplos desses alimentos são as folhas, frutas, leites e ovos. Quando os alimentos in natura passam por processos mínimos, como descansar, cortar, lavar, moer ou receber, a adição de açúcar e sal são chamados de alimentos minimamente processados. Podemos destacar esses alimentos: leites pasteurizado, carne porcionadas, moídas, congeladas ou resfriadas, grãos secos embalados como arroz e feijão, raízes e hortaliças lavados e embalados, óleo, açúcar, sal e gordura. Alimentos processados. Alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar e outras substâncias com o uso de alimentos in natura ou minimamente processados, agradável ao paladar. Exemplos desses alimentos são frutas em calda, frutas cristalizadas no qual é adicionado o açúcar, cenoura, picles e milho preparados em salmoura, que é a solução da base de água e sal, queijo, pães e massas. Alimentos ultraprocessados. Alimentos que não são encontrados na natureza são fabricados por indústrias de grande porte do ramo alimentício. Para que ocorra a fabricação desses alimentos, é utilizada várias técnicas, etapas, ingredientes, no qual a maioria são desenvolvidos em laboratórios. Alguns alimentos comercializados: biscoitos recheados ou bolacha recheada, salgadinhos, que é aquele Doritos, Cheetos, entre outros, e refrigerantes. Esses alimentos ultraprocessados oferecem mais praticidade para as pessoas, pois eles são mais encontrados em estabelecimentos públicos. Então, quando tu for tá na correria do seu dia, tu vai estar atrasado para alguma coisa, você está com fome, você vai no mercado perto de onde você está, e você pega e compra um salgadinho, um suco, e que é mais fácil de comer, não precisa de cozinhar, de lavar, só abrir o pacote, a embalagem e comer.
Existem alimentos que parecem ser saudáveis, mas na verdade não são. Muitas pessoas preferem consumir o peito de peru em vez de outros embutidos como presunto ou mortadela para achar que é uma opção mais saudável, mais light ou fit. É comum que produtos ultraprocessados, como o peito de peru e a bolacha integral, sejam classificados como saudáveis. Isso é resultado do forte trabalho da mídia que nem sempre passa mensagens verdadeiras. Na avaliação de Mariana Claudino, nutricionista da ACT, Promoção da Saúde, membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado tanto por indivíduos em risco cardiovascular quanto por indivíduos saudáveis. O consumo excessivo de ingredientes como sal, açúcar e gorduras pode provocar efeitos desconhecidos na saúde, especialmente de indivíduos com fatores de risco cardiovascular. Mas, se usados com moderação em preparações culinárias baseadas em alimentação in natura ou minimamente processados, podem tornar mais saboroso e a alimentação sem que fique nutricionalmente desbalanceada. Confira abaixo 9 alimentos que parecem ser saudáveis, mas não são. Embutidos como presunto e peito de peru, biscoito ou bolachas recheadas, barra de cereal, sopa instantânea, pão de forma light, suco de caixinha, chocolate diet, pipoca para micro-ondas e farinha láctea. Se você quiser ter uma vida longa, você deve evitar uma lista de carboidrato, gordura saturada ou açúcar, entre outros. Aqui temos a margarina, onde essa gordura é perigosa porque reduz o colesterol saudável, HDL, e aumenta o perigoso LDL. Na hora de preparar algumas receitas, substitua a margarina por manteiga ou azeite de oliva, sempre que possível. Adoçantes artificiais. Estudos recentes têm sugerido que o consumo de adoçantes artificiais podem provocar ganho de peso e inclusive aumentar os níveis de açúcar no sangue, o que é um péssimo negócio. Enlatados. O problema aqui não é o produto em si, mas aquelas feitas com bisfenol A, um produto sintético que pode prejudicar no sistema hormonal e ainda ingerido em pequenas quantidades. O consumo de bisfenol A está relacionado ao aparecimento de diversos problemas da saúde, incluindo a infertilidade, câncer de mama, obesidade, diabetes e mudanças de comportamentos em crianças. Cereais. O sabor é diferenciado e os fabricantes apostam em uma quantidade absurda de açúcar para agradar o paladar de quem ainda não faz ideia de que o açúcar é um dos vilões do século. Soja. Muitos estudos já relacionaram inclusive o consumo desses produtos com o desenvolvimento de tumores e outras doenças. O problema é que está cada vez mais difícil de ver longe desse tipo de alimento. Estima-se que 75% de tudo o que consumimos contém algum ingrediente geneticamente modificado. Tubarão, cavalo e peixe-espada. Muitos peixes apresentam toxina. Muitos peixes apresentam toxina metilmercúrio, que pode provocar lesões no sistema nervoso. Hambúrguer industrializados. Animais criados para abate geralmente são alimentados com grãos transgênicos e hormônios, para que cresçam mais rapidamente, produzam carnes maiores e, consequentemente, geram mais lucro. Essa é só uma face do problema. Na hora de produzir hambúrgueres, os fabricantes usam peças de carne de vários animais, o que aumenta o risco de contaminação. Refrigerante. Um estudo revelou que pessoas que bebem 350 ml de refrigerante por dia têm 18% a mais de chance de desenvolver diabetes tipo 2. Outro estudo feito nos Estados Unidos concluiu que o consumo diário de refrigerantes aumenta em 25% a chance de uma pessoa desenvolver o mesmo tipo de diabetes. Cuidado ao comer maçãs. Essas frutas são saudáveis. E a maçã tem muito benefícios que vão desde saciar a fome de quem está na dieta até melhorar o funcionamento do intestino e hidratar a pele. O problema não é a fruta, mas a forma como ela é cultivada. Da mesma forma que muitos criadores de carne
exageram nos hormônios. Muitas maçãs são literalmente regadas a pesticidas. Carne processada. Por carne processada, entenda presunto, bacon, salame, salsicha e afins. Alguns estudos sugerem que as pessoas que consomem esses produtos regularmente têm maior chance de desenvolver câncer, doenças cardíacas e de morrer prematuramente. Então, esses foram esses alimentos que possuem muita quantidade de açúcar e que pode prejudicar muito a nossa saúde. E pode trazer diversos riscos e que está dentro da obesidade. Então, a gente está também listando esses itens também para trazer e mostrar o que eles podem trazer, as doenças e os cuidados que a gente deve tomar ao ingerir e ao comer esses alimentos. Bom, então vamos citar aqui alguns exemplos que contêm uma alta quantidade de açúcar em sua composição. Então, a barra de cereal, ela é um dos alimentos que contém essa alta quantidade de açúcar. E na quantidade de 100 gramas de barra de cereal, a gente tem 38 gramas de açúcar. E aquele cereal no café da manhã, comer assim, 100 gramas de cereal de milho em flocos é no total de 38,02 gramas de açúcar. E os chás industrializados, que normalmente a gente compra no supermercado de caixinhas, 30 ml de chá industrializados é igual a 26 gramas de açúcar. Nisso também temos as frutas secas, que a gente costuma comprar nos supermercados também, que seria a uva passa, aquele damasco. 100 gramas dessas frutas secas, a gente tem 38,12 gramas de açúcar. Já a Coca-Cola, que é uma das bebidas mais que as pessoas mais consomem, um copo de Coca-Cola de 200 ml a gente tem no total de 21 gramas de açúcar. Isso aí, essa alta quantidade de açúcar é muito maléfica para o nosso organismo, pois, como a gente normalmente sabe, a gente tem uma certa quantidade de açúcar para consumir durante o dia. E se nós fôssemos consumir todos esses produtos que contêm essa grande quantidade de açúcar na sua composição, o nosso organismo, ao passar dos dias, ia cada vez mais ficando pior. E com isso, a gente pode perceber que a alta quantidade de consumo de açúcar diariamente faz muito mal para a nossa saúde, tá? Então, o Dia Internacional da Obesidade, ela normalmente é comemorada no dia 11 de outubro, e essa data foi criada pela Federação Latino-Americana de Obesidade, e ela foi reconhecida pelo nosso governo federal e instituída e inserida aqui no Brasil apenas em 1999. O objetivo do dia é conscientizar sobre o combate e a prevenção desse problema, que vem adquirindo proporções epidêmicas, pois a obesidade é uma doença que vem crescendo muito nos últimos anos. Segundo o artigo publicado no dia 25 de julho de 2019, no site oficial do Ministério da Saúde, as pesquisas mostram que o número de obesos no Brasil aumentou cerca de 67,8% entre 2006 e 2018. E ao mesmo tempo a população começou a adquirir hábitos mais saudáveis. E segundo esses índices também, os números apontam que houve um aumento nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018. O Brasil nos últimos 3 anos apresentava taxas estáveis da doença. E desde 2015 também a gente percebe que a prevalência da obesidade se manteve em 18,9% em 2018. Os dados também apontaram que o crescimento da obesidade foi maior entre os adultos de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos, com 84,2% e 81,1%. Apesar do excesso de peso ser mais comum entre os homens, em 2018 as mulheres apresentaram também uma obesidade ligeiramente maior, com 20,7% em relação aos homens, que tinham mais ou menos 18,7% de taxa. Tá? Trazendo para o nosso estado do Rio Grande do Sul, segundo as pesquisas nacionais de saúde do IBGE,
de 2015, os gaúchos antes dos brasileiros. A prevalência de pessoas obesas no Rio Grande do Sul é de 2,8% superior ao do restante do país. Os dados do IBGE também apontam que 63,3% da população do estado enfrenta o excesso de peso, enquanto a média nacional é de 56,9%, tá? Já de acordo com os dados de pesquisa de vigilância dos fatores de risco e de proteção de doenças crônicas por inquérito telefônico, realizado em 2017 pelo Ministério da Saúde, 19% dos habitantes de Porto Alegre estão obesos e 55,1% possuem excesso de peso. De acordo com as pesquisas feitas, 53% de 320 mil pessoas se encontram com sobrepeso ou obesidade. O grande problema da obesidade estão nos casos das doenças associadas como a diabetes, a asma, a apneia, a cardiopatias, hipertensão, trombose, colesterol, infertilidade, depressão e entre outros fatores. Então, esse projeto, que é o Health Happiness, que é o nosso trabalho, o nosso projeto em si, ele tem como objetivo a conscientização da obesidade entre os jovens de Pelotas. A divulgação desse projeto está sendo feita através do Twitter, pois é a rede social mais usada entre as pessoas na faixa etária de 15 a 25 anos, que foi o local, assim, a faixa etária, nosso objetivo, onde os integrantes do grupo resolveram adquirir, porque é onde a gente mais percebeu que as pessoas contêm a obesidade ou o sobrepeso. Então a gente pretende alcançar as pessoas com o uso de textos, imagens e vídeos. E também queremos alcançar o maior número de jovens possíveis com as publicações que tenham conteúdo de conscientização que expõe os dados sobre a obesidade e a alimentação. O nosso e-mail para contato é healthhappinesscmn@gmail.com. E o nosso perfil no Twitter, vocês podem seguir, é @sesehealth. E telefones para contato é 53991 70 9951, 53984789097 e 991 54 7816. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo em geral e o que a gente estuda sobre, com o apoio do nosso professor Márcio Peixoto, da área da Educação Física, e também com o projeto de conscientização sobre a obesidade que está presente no nosso dia a dia, está presente na nossa sociedade, está presente no Brasil. E é uma das doenças que mais fazem mal ao nosso organismo, como todos sabemos. Então é isso aí, esperamos que você que está assistindo esse vídeo, esse áudio, tenha gostado. E muito obrigado pela atenção.